Senhores Deputados, voltamos à nossa reunião e à segunda parte da agenda de trabalhos, que hoje é a audição a requerimento dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda, da Presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, sobre o despedimento coletivo no grupo Global Media. Nós vamos regressar à nossa grelha de trabalhos tradicional. Cada grupo parlamentar, começando pelos grupos parlamentares requerentes, terá direito a 5 minutos para expor os requerimentos e colocar as questões, e a entidade reguladora responde individualmente também em 5 minutos a cada grupo parlamentar. No final da primeira ronda, os grupos parlamentares requerentes têm 2 minutos suplementares para colocarem novas questões e a resposta é também individual. Se no final da primeira ronda os seus deputados entenderem que há necessidade de uma segunda ronda, teremos então uma segunda ronda com 2 minutos para cada grupo parlamentar e a resposta é então aí global da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Quero cumprimentar a Sra. Professora Helena Sousa, Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, também os vogais Pedro Gonçalves, Telmo Gonçalves e Carla Martins. Muito obrigado pela vossa disponibilidade madrugadora, ainda por cima. E dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Paula Santos, para iniciarmos esta audição. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar a Sra. Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, os demais membros aqui presentes, agradecer a presença e a disponibilidade. Nós tomamos conhecimento da entrada de um fundo de investimento no grupo Global Media. Aliás, creio que, como a generalidade dos portugueses, através dos órgãos de comunicação social. E há, de facto, um conjunto de preocupações que surgem relativamente a esta matéria, desde logo porque na sequência deste processo foi tornado pública a intenção de um despedimento de 200 trabalhadores e, naturalmente, isto tem implicações no plano desde logo da perda de postos de trabalho, de ataque aos direitos dos trabalhadores, mas tem também implicações nos próprios órgãos de comunicação social. Nas audições que aqui realizámos, os representantes dos trabalhadores, conselhos de redação, colocaram muitas preocupações relativamente à qualidade, ao acesso à informação, as questões que se prendem com liberdade de imprensa, pluralidade, independência, foi tudo aspectos que constam dos princípios constitucionais que naturalmente devem ser salvaguardados e que podem estar colocados em causa na sequência deste processo. Há um conjunto de outras questões que também não se compreende, que se prende com o fato de ter sido anunciado que iria crescer e que iria haver investimentos e depois que se coloca em cima da mesa o despedimento de 200 trabalhadores, que tem previsto um novo título, pelo menos daquilo que foi nos órgãos de comunicação social, mas depois pretende-se reduzir o número de trabalhadores. De facto, há aqui este conjunto de contradições. O que é que nós gostaríamos, e achamos que era importante a ERC também, podermos ouvir a ERC aqui, porque tem responsabilidades, naturalmente, no que diz respeito à regulação dos órgãos de comunicação social, no que diz respeito às questões de transparência que estão colocadas na nossa legislação, e era importante percebermos como é que a ERC tem estado a acompanhar todo este processo e que intervenção, que diligências tem tomado também relativamente a estas questões. E, portanto, as questões que nós gostaríamos de colocar prendem-se com o seguinte: como e quando é que a ERC tomou conhecimento da entrada deste fundo no grupo Global Média quando tomou conhecimento, que diligências é que tomou? Se as comunicações e as informações que a lei obriga que sejam prestadas à entidade reguladora da comunicação social, se já foram efetivamente prestadas, nomeadamente no que diz respeito à composição do capital da empresa. E era importante também perceber que elementos é que a ERC pode partilhar connosco relativamente a este fundo, porque a grande perplexidade é que se trata de um fundo, aquilo que se conhece é que está sediado num paraíso fiscal, nas Bahamas, do qual não se conhece rigorosamente nada. Não se sabe quem são, proprietários, quais é que são, há outras questões de estratégias e quais é que são os planos para o grupo, mas a verdade é que não há qualquer tipo de informação
comunicação é tudo opaco relativamente a estas matérias. Gostaríamos também de perguntar como é que avalia, como é que a ERC avalia as alterações na composição acionista, inclusivamente do ponto de vista da transparência, que a nossa legislação coloca no plano da propriedade. Foi-nos também ontem, numa das audições, referido que uma das revistas, várias revistas, mas foi dado o exemplo da Invasões, que tinha passado para uma outra empresa a palavras de prestígio sem qualquer comunicação à ERC. Também gostaríamos de perceber que informação é que a ERC tem relativamente a esta questão. E uma última matéria. De facto, como é que olha, porque foram suscitadas nas audições também diversas preocupações, até de perplexidade, da entrada de um fundo num órgão, num grupo de comunicação social, até havendo expressões que deveria ser evitado. Aquilo que gostaríamos de perguntar é como é que perante toda esta situação, como é que a ERC olha para isso e qual é que é a intervenção que pretende ter, que já teve, gostaríamos de perceber, mas e que pretende ter para, de facto, assegurar aquilo que é absolutamente essencial nos órgãos de comunicação social: pluralidade, independência, liberdade de expressão, as questões da qualidade e do rigor da informação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos dar a palavra à Sra. Presidente da ERC, a professora Helena Sousa, para também, num espaço de tempo de 5 minutos, responder às questões colocadas. Vou tentar. Muito bom dia, senhoras e senhores, Sr. Presidente da 12ª Comissão, Dr. Luís Graça, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria agradecer, antes de mais, o convite que nos foi dirigido e a oportunidade que temos de estar aqui e que, de facto, muito agradecemos. Eu não poderia, nesta fase, deixar de estar solidária com as preocupações que a senhora deputada apresentou e não posso deixar de manifestar uma enorme preocupação relativamente à situação que vivem os jornalistas, os trabalhadores do grupo Global Média. É, de facto, um grupo com títulos históricos da maior importância para a nossa democracia, para o pluralismo. Portanto, este é um assunto que também nos preocupa muito. De facto, julgo que deve preocupar políticos, deve preocupar reguladores e deve preocupar todos os cidadãos que estão, de algum modo, preocupados com a qualidade da nossa esfera pública. Portanto, é de facto uma matéria de grande relevância. E neste quadro, e procurando avançar e responder às questões da senhora deputada, eu gostava de dizer que a ERC tem acompanhado este dossiê, mas não tem acompanhado só, não tem havido apenas acompanhamento. A ERC tem atuado nos limites das suas competências legais e é muito importante que se perceba que é dentro destes limites que a ERC tem atuado. É precisamente a Lei da Transparência que regula a transparência da titularidade, da gestão e dos meios de financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social, tendo em vista a promoção da liberdade, do pluralismo, de expressão, da salvaguarda da independência editorial perante os poderes políticos e económicos. E é esta a lei que orienta a nossa atuação nesta matéria. Concretizando e indo de encontro à questão específica que a senhora deputada colocou, eu gostava de dizer que foi no dia 9 de outubro de 2023, deste ano, que deu entrada na ERC informação sobre a aquisição pelo fundo World Opportunity Fund, WOF, de participações indiretas na Global Média. Portanto, a entrada ocorreu nesta data. Este fundo, o WOF, fez uma comunicação à ERC ao abrigo dos deveres especiais de informação previstos na Lei da Transparência, nomeadamente as que dizem respeito à identificação de participações qualificadas.
A IERC, de imediato, alertou a Global Notícias de que deveria atualizar essa informação no portal da transparência e iniciou a análise dos elementos que foram remetidos pela UOF na comunicação enviada à IERC. Foi feita, então, a atualização do portal da transparência da IERC, por parte do Fundo, e foram identificados como órgãos de administração do World Opportunity Fund a sociedade UCAP Bahamas Limited e Clément Ducasse. Portanto, não sei se do som posso... Aqui é muito difícil fazer... Sim. Posso, talvez aproximando aqui, o microfone de facto não capta à distância. Eu aproximo então um pouco mais. Sr. Presidente, pedia-lhe só que sim. retomássemos a identificação das empresas que estava... Exato. Portanto, foram identificados como órgãos de administração do World Opportunity Fund a sociedade UCAP Bahamas Limited e Clément Ducasse. Portanto, do ponto de vista, digamos, da informação que foi colocada no portal da transparência, foi esta a identificação que foi feita. Ora, analisando a informação disponibilizada, a IERC entendeu colocar um conjunto de questões ao Fundo e à Global Média com o objetivo de garantir que não ficariam por identificar titulares de unidades de participação que poderiam constituir participações qualificadas, porque esta é exatamente a terminologia legal. Assim, foi dirigido ao Procurador do Fundo um pedido de informação adicional no sentido de clarificar o nome e respectiva percentagem de participação dos detentores de unidades de participação do Fundo. Em resposta, o Procurador do Fundo declarou, e aqui vou citar, as percentagens detidas pelos investidores no OF encontram-se dispersas e não conferem qualquer direito de voto ou qualquer direito de designar ou remover os órgãos de administração do OF. Esta foi a resposta que obtemos. Portanto, no fundo, os direitos de voto cabem, de acordo com esta indicação, em exclusivo aos administradores do fundo. Ora, a IERC não ficou esclarecida com esta resposta. Não ficou esclarecida e voltou a solicitar elementos. Perguntou se existia alguma entidade cuja percentagem de participação no OF constituía uma participação qualificada na Global Notícias, representando pelo menos 5% do capital e respectiva identificação, caso exista. Portanto, se houvesse, nós queríamos saber, de acordo com aquilo que a Lei da Transparência permite. Aguardamos a resposta, que está dentro do prazo concedido, não é? Porque passou ainda pouco tempo, isto começou em outubro, não é? Estamos, portanto, ainda numa fase em que se espera o integral cumprimento das obrigações declarativas previstas na Lei da Transparência, porque esta lei é uma lei declarativa, não é? Portanto, nesse quadro esperamos em breve ter mais informação. Mas eu gostaria de dizer que a IERC não hesitará em tomar novas diligências se subsistirem dúvidas relativamente à titularidade do capital do fundo. Portanto, respondendo concretamente à senhora deputada, foram feitas estas diligências, mas, em rigor, ainda não estamos, a IERC não está ainda esclarecida relativamente a esta matéria. A senhora deputada colocou também... Se o Sr. Presidente não se importasse, passávamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Diz-me uma experiência que, à medida que formos, os grupos parlamentares foram colocando, vamos respondendo a todas as perguntas, mas espero ter oportunidade. Até porque eu acho que já temos novidades suficientes para passar numa outra fase. Vou passar então a palavra também ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que também requerente desta audição. A senhora deputada Joana Mortágua tem a palavra. Muito obrigada. Queria agradecer
aos representantes da ERC, à direção da ERC, a presença aqui naquilo que espero que venha a ser uma boa relação, tenho a certeza que será, entre a ERC e o Parlamento. A situação da Global Media é uma situação preocupante, pelas razões que nós sabemos, mais ainda, precisamente por causa desta dúvida sobre a titularidade do fundo que participou e que comprou a Global Media na reestruturação acionista. E as dúvidas que se levantam sobre essa titularidade são legítimas, porque a Global Media é detentora de um conjunto de títulos muito importantes de comunicação social em Portugal, e qualquer dúvida sobre a propriedade desses títulos pode criar suspeitas legítimas sobre a concentração de capital ou outro tipo de problemas sobre a pluralidade e a transparência, sobretudo, dos meios de comunicação em Portugal, além dos outros vários problemas que eu gostaria de colocar. Um deles, e julgo que iria falar dele de seguida, tem a ver com a Lusa. A Lusa a Global Media tem uma participação na Lusa, em relação à qual havia até um conjunto de dívidas. O Governo e o Ministro da Cultura tinham-se demonstrado disponíveis para adquirir essa participação da Global Media na Lusa. Isso era importante do nosso ponto de vista, porque sempre achámos que a Lusa devia ser um instrumento público noticioso. Entretanto, aquilo que aconteceu, e foi público, o PSD não terá dado acordo a essa compra no imediato, e entretanto sucederam-se estes vários problemas na Global Media. A dúvida, e neste momento que já, presumo eu, já deve até assustar, ou pelo menos pairar na cabeça dos trabalhadores da Lusa, essa situação da Global Media afeta de alguma maneira a Lusa. E se esta incerteza sobre o grupo Global Media pode ou não ter impacto na Lusa, se a ERC está a acompanhar a situação, se acompanhou de alguma forma a situação da disponibilidade da compra do Governo e o que é que entende sobre este problema. Sobre outras questões relacionadas com a Global Media. Pergunto se a ERC tomou ou pondera tomar algum contacto com a CMVM ou com o Banco de Portugal para tentar aferir mais a fundo a propriedade do World Opportunity Fund, se chegaram queixas à ERC relativamente à nova administração da Global Media e dos vários títulos sobre já a titularidade e a propriedade do World Opportunity Fund. Pergunto se a ERC foi informada das alterações de propriedade de títulos dentro da Global Media Group e da mudança de formatos. Digo isto porque há um conjunto de revistas e de títulos, a Men's Health, a Evasões, a Volta ao Mundo, que passaram para uma empresa, isto foi dito ontem na audições, chamada Palavras de Prestígio, de Marco Galinha, e portanto há aqui uma certa dúvida sobre quem de facto é que detém estas revistas. No caso da Evasões, que deixou de ser uma revista e passou a ser um suplemento em papel, também há dúvida sobre se esta mudança de formato foi comunicada à ERC, porque ela deixa de ser um produto autónomo e passa a ser inserida dentro do jornal. E, portanto, este é um conjunto de questões que deixamos, do ponto de vista da gestão da comunicação social. Há muitas outras questões que nos preocupam, do ponto de vista depois da gestão interna, sobretudo no que toca aos trabalhadores, mas deixaremos essas questões para outro momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Devolvo a palavra à Sra. Professora Helena Sousa, Presidente da ERC, para responder às questões colocadas. Muito obrigada. Eu se calhar começava, se me permite, por uma questão que foi colocada ainda anteriormente relativamente a esta questão dos fundos e da entrada dos fundos da comunicação social, não é? É claro que esta questão não depende em exclusivo, nem se calhar nem de todo, da ERC. É uma questão mais ampla que, enfim, na minha opinião, merece debate político e, se calhar, aquilo que nesta sede eu poderia dizer é que a ERC está absolutamente disponível para fazer esse debate e para, na medida do possível, apoiar, enfim, o Parlamento para garantir que esse assunto é devidamente equacionado, porque esta questão de quem pode deter órgãos de comunicação social parece-me absolutamente fundamental, não é? Portanto, nós enquanto sociedade livre, plural e transparente, julgo que é muito importante fazermos essa reflexão, não é? Muito bem. Portanto, a senhora deputada falava então da questão da LUSA, não é? Portanto, do impacto que eventualmente poderá ter a Global Média relativamente à agência LUSA. Ora, é claro que o Governo, como é do conhecimento público, aparentemente tinha pensado em fazer essa aquisição por razões que, enfim, não nos foram explicitadas, enfim, diretamente, não é? Essa decisão não avançou. Também considero que seria muito interessante que a LUSA fosse um instrumento da cidadania, digamos, um instrumento, um órgão de comunicação social que pudesse, de algum modo, dar um contributo a todo o setor da comunicação social, que está muitíssimo fragilizado. De resto, este problema que hoje sentimos e que nos traz aqui, que é um problema muito agudo, isto não corresponde apenas a um momento. É claro que é trágico, quando se perdem empregos, isto é absolutamente lamentável. Quando as empresas estão na situação de profunda incerteza, isto é algo que só nos pode preocupar, mas o problema é de facto estrutural. E se me permitem, um outro aspecto que se calhar valeria a pena aqui também discutir, se calhar não hoje, mas proximamente, é precisamente esta questão do apoio aos órgãos de comunicação social, com critérios que sejam claros, com critérios que sejam lúcidos, justos, independentes, e eu julgo que relativamente à eventual aquisição da LUSA por parte do Estado, enfim, não na sua totalidade ainda, mas pelo menos parcialmente, poderia ser entre muitos outros instrumentos de apoio à comunicação social. Eu acho que esta é mesmo a sede para dizermos que a comunicação social tem problemas que são estruturais, são problemas de fundo, e este episódio absolutamente trágico que estamos a viver não é o primeiro, infelizmente não será o último, e eu acho que, do ponto de vista político, está mais do que na hora de fazermos uma reflexão para garantir que a comunicação social responde cabalmente às necessidades dos cidadãos, porque aquilo que me parece que é absolutamente central num país democrático avançado, se permitem esta apresentação, este modo, nós precisamos efetivamente de comunicação livre, transparente, plural, e isso no quadro atual
de digitalização, de falta de modelos de negócio para a comunicação social, eu acho que está mais do que na hora de pensarmos coletivamente em modalidades de apoio à comunicação social, desde que esse apoio seja transparente. A comunicação, a informação como um bem público, portanto, eu acho que isso é absolutamente fundamental. E eu julgo que a questão da LUSA poderia ser, e ainda se calhar ainda estaremos a tempo, não é, de analisar a LUSA como um instrumento, como um entre muitos outros instrumentos que importa desenvolver politicamente para que a comunicação social de qualidade sobreviva. E isso não é nada linear. A ideia de que teremos sempre jornalismo de qualidade, jornalismo de investigação, isso não é nada linear. Nós estamos numa fase que eu considero que é de risco, estamos numa fase de grande dificuldade e aquilo que está a acontecer com este grupo ilustra um problema que é muito mais amplo. É um problema de grande profundidade e eu acho que é mesmo necessário. Não sei se desenvolver uma task force, enfim, entre os partidos, os reguladores, enfim, as próprias empresas, os sindicatos, a Comissão da Carteira, enfim, tudo isso seria pensável, mas eu acho que é mesmo hora de pensarmos em modalidades de apoio à comunicação, em termos que sejam justos, com critérios muito claros, para que as questões da independência sejam asseguradas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava muito de comentar, mas não posso. Sra. Deputada Joana Mortágua, Sr. Presidente, é sobre a condução dos trabalhos. Sim. Não, é apenas para pedir, apesar de termos aumentado o som, eu continuo e tentei trocar aqui umas impressões, não temos versões iguais sobre o nome da empresa que é detentora do fundo. Além do Clema do CAS, há uma empresa cujo nome eu interpretei de uma maneira, outras pessoas interpretaram de outra, e eu queria confirmar. O CAP, sim. É o CAP Bahamas. CAP. O CAP. O CAP Bahamas. É o CAP Bahamas Limited. O CAP Bahamas Limited. Sim. Sim. As gestoras, as sociedades Se a senhora deputada quiser, pode também verificar no portal da transparência, porque essa informação já está lá, já está lá. Muito obrigada. Peço desculpa se não o conseguiu ouvir. Peço desculpa. Muito bem, vamos tentar ultrapassar as dificuldades de som. Esta sala tem esta questão lá ao fundo que não é muito audível. Já interviram os dois grupos parlamentares que são os autores dos requerimentos para esta audição. Vamos agora ouvir os outros grupos parlamentares e nesta comissão começamos na ronda pelo maior grupo da oposição, neste caso é o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado João Prata para colocar também as questões em nome do grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os meus colegas aqui presentes, bem como a IERC, a sua Presidente e os membros do Conselho de Administração da Entidade Reguladora de Comunicação Social. Creio que é a primeira vez que está aqui connosco, na qualidade de Presidente, na qualidade, já esteve nas audições quando fizemos a escolha, mas de qualquer maneira, saúdo-a e bom desempenho no seu mandato, juntamente com os seus colegas. Nesta Comissão já várias vezes abordámos a questão da comunicação social e já várias vezes temos vindo a notar que, um pouco na linha daquilo que referia a Sra. Presidente agora mesmo agora na sua intervenção, na parte final da sua intervenção, é efetivamente um tempo diferente daquilo que se vive na comunicação social nacional, e se falarmos na comunicação social de cariz regional, o panorama é bem pior. Aliás, um estudo que foi apresentado recentemente também aqui nesta Comissão e que foi dado a lume ao público, refere que praticamente ou mais de 50% dos concelhos em Portugal, ou dos municípios portugueses, concelhos na área parte administrativa, não têm
órgãos de comunicação social diários, semanários ou mensais que sejam, a não ser, obviamente, os boletins paroquiais, os boletins informativos que se fazem nas juntas e nas associações, mas, em rigor, um órgão de comunicação social com esse nome não temos na maior parte dos concelhos do país, e esse também é preocupante, mais a mais. É engraçado que estamos quase a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, e foi preciso passarem quase 50 anos para começarmos a ouvir falar de greves nos órgãos de comunicação social. Algo que também não acontecia. Tivemos agora na TSF, tivemos na Notícias, e há uma prevista para o início do mês de janeiro, se não estou em erro, um pouco um abraço entre todos os órgãos de comunicação social, seja em razão da solidariedade que se deve prestar a estes profissionais, seja em razão daquilo que é o objeto e o objetivo principal da comunicação social numa democracia pluralista que se quer aprofundar e alongar e alargar, mas dizia eu, Senhora Presidente, e esta é a questão que lhe queria colocar, naquilo que é o quadro legal que informa a atividade da ERC, e em razão dos assuntos que estamos neste momento aqui a tratar nesta comissão e nesta audição, julga a Senhora Presidente que o quadro legal que informa o funcionamento da ERC é suficiente para tentar, de alguma forma, ultrapassar esta questão e evitar naquilo que é possível, os despedimentos que estão previstos, ou pelo menos que foi anunciado pelo grupo. Fala-se em um grande reforço e reestruturação e acaba-se por falar em redução do número de trabalhadores, dos jornalistas ao serviço. Portanto, a primeira questão tem a ver um pouco. Entendo que o quadro legal é suficiente para que a ERC possa ter aqui um papel mais decisivo na resolução desta questão, primeira questão. Segunda questão, um pouco na sequência daquilo que acabava de mencionar, observou, aliás, que entende necessário um apoio aos órgãos de comunicação social de forma diferenciada daquela que estamos a viver neste momento. E é uma questão mais genérica, mais geral. Já agora, como Presidente da ERC, conhecedora um pouco daquilo que é esta realidade toda da comunicação social, quando fala em apoios, mais apoios nos órgãos de comunicação social, observa isto do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da orientação societária, da intervenção do Estado. Ainda há tempos li um artigo de um cidadão português em relação a uma lei que foi aprovada em França, exatamente no sentido de fazer intervir mais o Estado nesta questão da comunicação social. Enfim, naquilo que fosse possível, poderia aprofundar um pouco mais a questão que aqui acabei de suscitar. E para já ficam por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata. Retoma o uso da palavra a Sra. Presidente da ERC, a professora Helena Sousa. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado colocou uma questão que me é muito cara, que é da imprensa regional. Eu acho que a imprensa regional é absolutamente fundamental para a coesão do nosso país, para o desenvolvimento do nosso território e infelizmente, o panorama da comunicação regional é um panorama difícil. Há, de facto, chamados desertos noticiosos, há concelhos que praticamente não têm nenhum órgão de comunicação social que mereça esse nome. As populações estão abandonadas do ponto de vista da sua própria representação, e quando não há comunicação regional de qualidade, isso é, na minha opinião, um problema. Se o Sr. Deputado pergunta se a ERC tem poderes concretos no sentido de financiar esses órgãos de comunicação social, ou ter um papel ativo na gestão desses órgãos de comunicação, evitando a falência, etc., de facto, desse ponto de vista, não podemos dizer que tenha, porque não tem. Isso não significa que a ERC não possa, num outro quadro jurídico, com outro enquadramento, isso não quer dizer que seja absolutamente impossível, mas para tal nós precisamos que os senhores deputados desenhem as leis no sentido de reforçar as competências da ERC. Aquilo que eu posso dizer é que, se as competências forem reforçadas, também em matéria de imprensa regional,
nós procuraremos estar à altura, portanto, tudo faremos para garantir que a imprensa regional tem um apoio distinto. Neste momento, é claro que podemos exercer, se quisermos, alguma magistratura de influência, indo de encontro a esses órgãos de comunicação social, interagindo com eles, portanto, e tudo isso faz parte dos planos de ação que estamos a trabalhar e a desenvolver. Mas eu agradeço-lhe muito a questão que colocou, porque, e os meus colegas sabem, aliás, no Conselho Regulador temos falado várias vezes sobre isso, nós não estamos apenas preocupados com os órgãos de comunicação social ditos nacionais, não estamos apenas preocupados com os órgãos de comunicação que operam a partir de Lisboa. De resto, temos 2 membros do Conselho que não são de Lisboa, portanto, isso também nos ajuda, se calhar, a olhar a partir de um outro ponto de vista e, de facto, somos muito, muito sensíveis a essa questão da coesão territorial, que, na minha opinião, também é conseguida através de uma boa representação das localidades, das regiões, das cidades, das vilas. Essas pessoas merecem discursos de qualidade, merecem jornalismo de qualidade para poderem também fazer localmente, do ponto de vista autárquico, etc., boas opções políticas, boas opções culturais, boas opções sociais. Portanto, esse aspecto, para mim, é da maior importância e diz-me muito, até pelo meu percurso. Enfim, esta foi sempre uma área com a qual eu me preocupei e preocupo muito. Quando o Sr. Deputado também coloca, já não especificamente em relação à imprensa regional, mas relativamente, digamos, aos órgãos de comunicação social de modo mais amplo, se a IERC tem um papel direto, enfim, na gestão, enfim, não tem, no sentido em que a lei não nos permite esse tipo de intervenção. Quer dizer, a IERC não pode decidir se uma empresa vai despedir, se não vai despedir. Portanto, desse ponto de vista, não temos. Agora, a IERC, de acordo com a lei de imprensa, com o Estatuto dos Jornalistas, etc., tem, por exemplo, um poder que me parece importante, que é relativo aos conselhos de redação. Portanto, os conselhos de redação são também, na minha e na nossa opinião, entidades da maior importância, porque elas garantem a participação dos jornalistas na própria orientação editorial dos jornais. Infelizmente, os conselhos de redação têm vindo, de algum modo, a perder dinâmica, até por questões de recursos e de falta de recursos dentro das redações, porque quando as redações são, de facto, muito pequenas, acabam por não ter, na prática, o conselhos de redação, o que é absolutamente lamentável, mas, de facto, a lei garante que sempre que há uma mudança nos diretores e, enfim, se os conselhos de redação não forem auscultados, aí as entidades podem e devem dirigir-se à IERC e a IERC pode atuar. Mas precisamos que nos façam chegar essa informação, porque também, por vezes, enfim, a IERC não tem conhecimento de algumas situações e é para isso que a IERC existe. Portanto, agradecemos que essa informação seja trazida à IERC e nós iremos operar com rapidez relativamente a essas matérias que me parecem também muito importantes. Muito obrigado, Sra. Presidente Helena Sousa. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Conselho Regulador, tão recentemente empossado, e desejar-lhe as maiores felicidades. De facto, queríamos focar na situação que nos traz cá, em particular com o Global Media, ainda que todos nós saibamos que a situação que está a ocorrer aqui com o Global Media não é inédita em termos mundiais. Está a acontecer em vários sítios. Esta entrada de fundos, o domínio da comunicação social, as estratégias que servem, mas focando-nos agora aqui, eu gostava também de dizer que a questão da Global Media também não é o primeiro momento que ocorre. Não. Nós tivemos já em 2020, quando o Marco Calinha teve uma posição dominante. Exato.
E é bom recordar que se iniciou na altura um processo de reestruturação coletivo, foi isso anunciado, com grande investimento, como é o costume, não é? E que seguiu imediatamente um novo programa de rescisões. Foi isso que aconteceu. Sim. E agora estamos perante o mesmo fenómeno, mas sim com a entrada de um fundo que compra, o World Opportunity Fund, que tem como entidade gestora a Neon Capital Group, não é? Que a senhora Presidente já acabou de referir, e que sabemos que possui 51% da Global Media. Ora, aquilo que nos preocupa a todos é quem é este fundo, a que é que vem, quem são eles, que capital possui. A ERC, como a senhora Presidente acabou de dizer, e queria congratular a ERC por essa iniciativa, um Conselho de Regulador tão recentemente que tomou posse, dentro daquilo que são as suas competências legais, que isso é outro assunto, procedeu e face à declaração que o Fundo fez à ERC acerca dos órgãos constitutivos do próprio Fundo, depois foram alertados para a necessidade de fazerem a declaração no portal da transparência, coisa que existe, está lá no portal de transparência, a propriedade da empresa das páginas civilizadas controla 50,25% da Global Media e também 22,35% da Lusa, e sabemos nós que tudo isto é o fundo com 51% que controla as páginas civilizadas, não é? Mas relativamente, como a senhora Presidente acabou de referir, relativamente à estrutura da propriedade do fundo, por enquanto no portal não aparecem registros porque estão a averiguar, a analisar a situação. Ora, de acordo com a lei da transparência, não é? Nós sabemos que a lei obriga a esta declaração dos titulares e usufrutuários, das participações de capital, a composição dos órgãos, os responsáveis pela orientação editorial, a supervisão dos conteúdos difundidos e aqui particularmente um ponto importante, que é a percentagem da participação social dos respectivos titulares, a identificação discriminada de toda a cadeia das entidades. Não é? E é aqui que começa a estar o busilis da questão. A informação que foi remetida à ERC, que acabou de dizer, e que eu já tinha encontrado até em público, não é? Sim, saiu inclusive no Expresso, refere que as participações tidas pelos investidores se encontram dispersas. É esta a comunicação do fundo. E não conferem qualquer direito de voto. Isto é, ou seja, são inferiores a 5% e, como tal, fogem àquilo que está estipulado no artigo 11º da Lei da Transparência, não é? Ficam desobrigadas de fazer esta participação. Eu queria chamar a atenção que existe outro artigo, que é o artigo 14º, não é? E o artigo 14º permite que a ERC, e nós estamos confiantes, que por aquilo que a senhora Presidente acabou de dizer, que esta tentativa de clarificação vai prosseguir. E o artigo 14º diz que, quando a entidade, a cadeia de entidades a quem a participação deve ser qualificada, deve ser imputada, existirem dúvidas sobre a identificação delas ou o cumprimento cabal dos deveres de comunicação, a ERC pode notificar os detentores das participações sociais diretamente, inclusivamente há artigos que falam das coimas, não é? Pronto. Nós queremos felicitar a ERC por todas as diligências já tomadas e também gostaríamos de saber, uma questão que já aqui foi levantada e que nós também queremos pôr em cima da mesa e que com certeza que precisará de alguma alteração legislativa, que é pôr o Banco de Portugal e a CMVM também a ajudarem a clarificar estas situações dos fundos, que não permitem à ERC, com o quadro legislativo que tem, poder proceder. Eu gostava ainda de chamar a atenção, muito rapidamente, para outras situações que são da competência da ERC, porque de cariz regulatório. Tem a ver com as mudanças, algumas mudanças na estrutura editorial de alguns meios de comunicação social do grupo da Global Media. É o caso que ocorreu com uma participação já feita pela TSF à ERC, acerca de interferências no Conselho de Redação, o que vai contra a lei da imprensa, uma vez que não foi o Conselho de Redação consultado, e aquilo que está a acontecer relativamente a algumas revistas, como já aqui foi referido, as Evasões, a Volta ao Mundo, onde a coordenação das revistas não foi ultrapassada. A senhora Presidente sabe tão bem, ou melhor do que eu, que está em causa o artigo 23º da Lei da Imprensa e que também isto dá direito a coimas e a ação por parte da ERC. Ora, gostaria também, no final, e porque vou ter que terminar o meu tempo, de felicitar a visão que acabou de nos expressar acerca das questões estruturantes que afetam a comunicação social e também colocar-lhe a questão
de que com certeza se calhar será para outras núpcias, mas perguntar-lhe se os instrumentos legais que tem são suficientes, onde é que coloca a deficiência. Perguntar-lhe também, com a sua experiência enorme nesse domínio, se o quadro europeu pode conjugar-se aqui, facilitar ou dificultar algumas destas perspectivas no que diz respeito à clarificação de fundos, à lei da concorrência, e é preciso clarificar estas coisas. E, simultaneamente, eu vou já terminar, Sr. Presidente, dizer-lhe que estamos, de facto, interessados e disponíveis para um bom debate. Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Devolvo a palavra à Sra. Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a Professora Helena Sousa. Sr. Deputado, eu agradeço mesmo muito as questões que coloca, porque elas são da maior importância. Eu gostava de lhe dizer que nós estamos ainda na chamada fase declarativa e estando nessa fase, nós não podemos ainda utilizar o artigo 14º, que muito bem mencionou, e que é um artigo da maior relevância, caso não tenhamos as explicações necessárias relativamente à propriedade, digamos, na sua globalidade. E eu também, se o Sr. Presidente me permite, eu gostaria de pedir à Sra. Conselheira Carla Martins para dar um contributo adicional neste ponto. Porquê? Porque a doutora Carla Martins, neste momento é reguladora, mas já coordenou a unidade da transparência e, nessa qualidade, ela já foi responsável pela aplicação do artigo 14º noutras circunstâncias. Não muitas, mas esse artigo já foi aplicado. Portanto, não seria a primeira vez que, esgotadas as possibilidades em fase declarativa, a ERC fizesse efetivamente a utilização do artigo 14º. E eu julgo que o fará, se for necessário, mas eu agradecia se a Sra. Conselheira me permitisse. Gostaria de ouvir, porque eu julgo que seria útil, porque ela tem essa experiência concreta que eu não tenho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Damos a palavra, então, à doutora Carla Martins. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Relativamente aos instrumentos de que a ERC dispõe, aos poderes que a lei lhe fornece, relativamente ao cumprimento da lei da transparência, naturalmente que esses poderes estão definidos em sede da lei da transparência, e eu gostaria de reiterar aquilo que disse a Sra. Presidente, que nós estamos a recorrer a todos os instrumentos dentro dos nossos poderes e competências para garantir o máximo de transparência da estrutura acionista da Global Notícias Média Group. Como referiu a Sra. Presidente, estamos nesta fase ainda declarativa, concedendo o prazo para que possam vir esclarecer as questões que nós colocamos. Sabemos também que, em termos da lei da transparência, o instrumento, para além, obviamente, do regime sancionatório que está previsto no artigo 17º, mas temos também ao nosso dispor o recurso ao artigo 14º, o artigo 14, que se refere ao incumprimento dos deveres de transparência. E quando é que ele se pode aplicar? Na falta de comunicação, no caso de esta não identificar toda a cadeia de entidades a quem uma participação qualificada deve ser imputada, ou, em qualquer caso, quando existirem fundadas dúvidas sobre a identidade daquelas entidades. E, portanto, se, passado este procedimento em que estamos a pedir estes esclarecimentos ao Procurador do Fundo, o OF e à Global Notícias, se a ERC continuar insatisfeita do ponto de vista desses esclarecimentos, nós poderemos então avançar para a aplicabilidade do artigo 14. O artigo 14 significa que, em última análise, se as dúvidas subsistirem, nós poderemos intervir a nível da suspensão de direitos de voto e exercício de direitos patrimoniais. Houve uma situação, nunca chegámos ao ponto de intervir a nível da suspensão de direitos de voto e direitos patrimoniais, mas já
Noutras ocasiões, ao abrigo do artigo 14, realizámos procedimentos em casos concretos que depois, com o esclarecimento das dúvidas que foram suscitadas, nós entendemos que não iríamos avançar com este procedimento, mas de facto o artigo 14 já foi aplicado pela primeira vez relativamente à aquisição do grupo Média Capital por empresas ligadas à Prisa, por empresas ligadas ao empresário Mário Ferreira, e depois, posteriormente, também a partir de uma exposição que foi submetida à ERC pela empresa sob a estrutura acionista da Newsplex S.A., nós também invocámos o artigo 14, e também, neste caso, depois, essas dúvidas que nós tínhamos relativamente à estrutura acionista foram esclarecidas e, portanto, não avançámos, como referi, para depois as consequências que a lei prevê relativamente às situações em que nós continuamos a ter fundadas dúvidas sobre a estrutura acionista. Portanto, isto para, no fundo, dizer que o artigo 14 é uma possibilidade de recurso que a lei nos dá e é a possibilidade mais forte de recurso e, obviamente, que iremos aplicar estas disposições caso continuarmos com fundadas dúvidas sobre a estrutura acionista do fundo, que tem, neste momento, já uma participação relevante, indiretamente uma participação relevante, à volta dos 25%, na Global Notícias. Muito obrigado, Sra. Doutora Carla Martins. Não sei se a Sra. Presidente quer concluir a resposta, só relativamente... mas prestamos só atenção que já ultrapassamos o tempo da resposta. Mas tem a palavra. Só muito rapidamente relativamente à questão dos conselhos de imprensa, porque regressaram aqui e parece-me muito importante, e eu gostava de dizer à Sra. Deputada que nós daremos a maior atenção e rápida a todos os pedidos, todas as manifestações de preocupação dessa natureza que cheguem à ERC. Essas são, aliás, áreas às quais nós damos a maior importância, porque a participação dos jornalistas na própria gestão dos órgãos de comunicação, para nós, é muito importante. São direitos consagrados nas várias leis, nos estatutos, na lei da imprensa, na lei da rádio. Portanto, damos muita importância a isso. Muito obrigado, Sra. Presidente. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, começo por agradecer a presença dos membros da ERC, desejando um mandato que defenda e valorize a comunicação social. Ao longo da vida assisti ao desaparecimento do Diário Popular, do Diário de Lisboa, do Século, do República e de tantos órgãos de informação. E é agora, com a maior das preocupações, que vejo a possibilidade de desaparecimento de um diário de notícias, de um jornal de notícias, de um jogo e de uma TSF. TSF, da qual sou ouvinte desde o primeiro dia. Testemunhamos um período de transformação perturbadora no nosso setor de comunicação social, particularmente no que diz respeito à Global Media Group, que inclui instituições respeitadas, como algumas daquelas que já referi. Transformações que levantam questões críticas sobre a sustentabilidade do jornalismo de qualidade e integridade da nossa paisagem mediática, como o anúncio de despedimentos coletivos que abrangerão até 200 trabalhadores, cerca de 1/3 da força de trabalho do grupo da Global Media Group, atrasos graves e reiterados nos pagamentos de salários e subsídios que colocam em causa a vida dos trabalhadores e das suas famílias, alegações de condições de trabalho precárias e indignas, sem meios de trabalho tecnologicamente compatíveis com o jornalismo de qualidade. Estas questões ultrapassam a natureza empresarial ou financeira. Tocam no cerne da nossa democracia e na capacidade dos cidadãos de receberem informações precisas e imparciais. Acresce que surgiram preocupações sobre a estratégia empresarial da GMG, incluindo alegações de implementação de uma estratégia supostamente fraudulenta, de desmantelamento do grupo e a falta de uma tabela salarial clara e equitativa. Outra preocupação é a relação entre os despedimentos e a concomitante contratação de um número significativo de assessores, supostamente 30, consultores e diretores, levantando questões sobre as prioridades e a direção estratégica deste grupo. Por fim, mas não menos importante, é o papel do investimento do World Opportunity Fund, com sede nas Bahamas, em toda esta operação.
A falta de transparência sobre a identidade dos investidores que se encontram por trás deste fundo e as suas intenções para com o grupo de mídia português é uma questão que merece um escrutínio muito atento. Grande parte das questões que tinha a colocar foram já respondidas, no entanto, algumas outras eu gostaria de deixar. Como é que o Conselho Regulador da ERC avalia o impacto dos despedimentos coletivos anunciados pela GMG nas operações jornalísticas e na diversidade dos mídia em Portugal? O que é que o Conselho Regulador da ERC pode comentar sobre os atrasos nos pagamentos de salários e subsídios de Natal no Global Media Group? Qual a posição do Conselho Regulador da ERC sobre as alegações de salários congelados há décadas para colaboradores qualificados neste grupo de mídia? Como é que a ERC vê a ausência de uma tabela salarial neste grupo, especialmente em relação à sustentabilidade e à qualidade do jornalismo? Ponderou o Conselho Regulador da ERC, em algum momento, envolver a Autoridade para as Condições de Trabalho em relação a estes atropelos da legislação laboral por parte da Global Media Group? Quais os critérios e processos da ERC para autorizar operações de investimento estrangeiro em empresas de mídia em Portugal, especialmente em casos como o do World Opportunity Fund? Qual o conhecimento que a ERC tem sobre a UCAP Bahamas e sobre a sua idoneidade? Vai a ERC considerar o artigo 14º da Lei da Transparência para ir até às últimas consequências, por forma a que se chegue ao esclarecimento total do quem é quem? E, por fim, gostaria de deixar a seguinte questão. A inicial intenção de detenção pelo Estado da Lusa, venha-se ela a concretizar, esperemos que não, e baseando-se a maioria dos órgãos de comunicação social na informação prestada por esta central de informações, até que ponto isto não iria ferir a isenção da comunicação social? Não seria mais um passo para a redução do número de trabalhadores nas redações nos órgãos de comunicação social? Porque, de facto, hoje em dia, o que nós vemos, e pode ser causado, até pode causar a tal redução de redatores nos órgãos de comunicação social, é o copy-paste das notícias publicadas pela Lusa. E por isso lhe deixo esta última questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Devolvo a palavra à entidade reguladora para a comunicação social. Tem a palavra a professora Helena Sousa. Muito obrigada. Sr. Deputado, agradeço muito as questões que nos coloca e, se calhar, começando já pela questão do tal copy-paste de que fala e que é, em parte, realidade em muitas circunstâncias, mas eu diria que essa situação reflete muitas vezes a falta de jornalistas nas próprias redações. Portanto, é precisamente por causa da fragilidade que se vive em muitas redações que a Lusa acaba por ser tão importante para essas estruturas. Ora, se não há jornalistas para fazer jornalismo no sentido de reportar a partir do local, para se deslocar, para fazer um trabalho de investigação de outra natureza, naturalmente que a Lusa, que é uma fonte credível, é uma fonte de qualidade, é utilizada, eu diria, em último recurso, por quem não tem condições, muitas vezes, para fazer jornalismo de investigação, portanto, jornalismo que cubra as regiões, as localidades, e por isso nós temos muitas vezes jornais regionais, essencialmente com a informação da Lusa e não com aquilo que se passa nas suas localidades. Portanto, esse é de facto um problema, mas que resulta também da fragilidade do próprio setor da comunicação social e, de modo particular, da área regional, da comunicação social regional, que está também muito fragilizada.
O Sr. Deputado também pergunta, enfim, qual é o impacto, que impacto é que a IERC faz, digamos, destes despedimentos. Nós, relativamente aos despedimentos ou às rescisões amigáveis, enfim, que neste momento estão a ser, enfim, exploradas ou tentadas, nós só podemos ver com grande preocupação, porque de cada vez que é despedido um jornalista, de cada vez que o jornalismo perde pessoas com qualidade, capazes de ler o mundo e de o relatar, não é? E de o apresentar aos outros de modo a que a realidade social seja mais clara, mais compreensível, mais nítida. De cada vez que perdemos um jornalista, a sociedade perde um modo de representação, de se dizer a si própria, não é? E isso é algo que é sempre lamentável, e quando estamos a falar de 200 e não de um, é especialmente grave. Portanto, eu diria isto genericamente, sem que a IERC tenha feito um estudo de avaliação de algo que, em rigor, enfim, estamos preocupados, mas ainda não aconteceu, pelo menos na sua globalidade. Portanto, eu julgo que neste momento há ainda interações e as pessoas estarão, neste momento, a negociar, não é? Portanto, o processo está a decorrer, portanto, não é ainda o momento para se fazer uma avaliação, mas, em rigor, a IERC também não tem condições para intervir nas empresas, dizendo que esta empresa pode ou não despedir aquela pessoa ou outra. Portanto, essa é uma competência que a IERC não tem, sendo que, enfim, como já disse anteriormente, se esta Assembleia, se o Parlamento entender que a IERC deve ter poderes reforçados, a IERC trabalhará com esses poderes reforçados e trabalhará com todo o empenho, e julgo eu que com melhores resultados, mas isso é um trabalho que tem que ser feito por todos, não é? Portanto, isso é um trabalho que é dos senhores deputados, espero eu, em interação connosco e com outras entidades. Também o Sr. Deputado referiu a questão de outras entidades que também poderão ter um papel, né, relativamente a estas questões das leis do trabalho e da qualidade, digamos, do exercício das profissões, e se calhar aquilo que é possível já nesta fase, mesmo com as leis que temos, é melhorar a colaboração entre estas instituições. Portanto, e desse ponto de vista, é algo que nós, membros do Conselho Regulador, no quadro deste mandato, pretendemos intensificar profundamente. Aliás, nós entendemos que a cooperação muito intensa com outras entidades reguladoras, sejam financeiras, sejam, enfim, das comunicações, a ANACOM, a Autoridade da Concorrência, etc., é absolutamente fundamental e é algo que nós queremos aprofundar, não é? Neste mês de mandato fizemos alguma coisa, mas ainda não fizemos tudo, mas procuraremos fazer, Sr. Deputado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, não sem cumprimentar o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, que penso que nesta legislatura é a primeira vez que vai a esta comissão, o que era uma falha grave. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os deputados desta 12ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Tenho o maior prazer de estar aqui, de facto, pela primeira vez. Era uma falha da minha parte, mas esta é uma excelente ocasião para me estrear, porque este requerimento que motiva a presença dos representantes da entidade de regulação para a comunicação social, que aproveito para saudar, especialmente na pessoa da sua nova Presidente, e desejar-lhe as maiores felicidades para este mandato que aí vem. Este requerimento, dizia eu, toca em dois dos aspectos mais importantes para a iniciativa liberal neste domínio, que é assegurar a liberdade, a pluralidade, a independência da comunicação social como pilar grande da democracia, e, ao mesmo tempo, reconhecer que, sem uma regulação forte e eficaz na maior parte dos setores, não haverão, de facto, mercados livres e concorrência leal entre os parceiros. E é isso, exatamente, que está aqui em causa, e é por esse motivo que me preocupa particularmente este jogo do gato e do rato que parece estar aqui, neste caso concreto do Global Media, mas que há já outros no passado, a passar-se entre aqueles que querem ter posições na comunicação social portuguesa e a obrigação de repórter a que estão sujeitos.
Porque o que a Sra. Presidente nos diz, que foi comunicado no dia 9 de outubro, foi a aquisição de 38% de uma sociedade chamada Páginas Civilizadas. E é isso que leva esse novo adquirente a atingir 51% de participação, e essa empresa, por sua vez, tem uma maioria do capital da Global Media Group. Significa que já havia 13% detidos pela mesma páginas, pelo mesmo fundo, neste caso. Ou seja, já havia motivos para tentar perceber qual era a propriedade última, os interesses últimos por trás deste fundo. E já havia há muito tempo. E esse processo, antes do seu mandato, não foi iniciado. Acontece que esta detenção por fundos não está muito bem tipificada na lei de 2015. Nas 10 alíneas que tentam determinar aquilo que são participações qualificadas, nenhuma delas se encaixa precisamente na detenção por fundos. Nem no artigo 8º, que fala na detenção por entidades não societárias, fala em fundações e associações e outro tipo de formas jurídicas, mas não concretamente por fundos. Portanto, aqui há claramente uma zona, não é bem cinzenta, é mesmo omissa, porque permite obter respostas como a que recebeu, de que os detentores de unidades de participação são muito dispersos, ninguém sabe quem são, mas como eles não votam e não elegem a sociedade gestora, não tem aparentemente uma forma de decidir o sentido de voto na cadeia de sociedades que há que conduzir ao Global Media Group. É uma forma de brincar com, neste caso, a regulação da comunicação social em Portugal, que não devia ser admissível e, repito, já devia estar a decorrer há mais tempo. Também já devia, e não foi aqui falado, pelo menos para mim, que é a primeira vez que penso nisto até ao fim, já devia estar bem escalpelizado por quem detém os restantes 49,15% da Global Media que não estão agora no World Opportunity Funds. Porque tenho a certeza que haverá participações cruzadas que reforçam a possibilidade de capital de decisões importantes dentro dessa empresa detentora. Portanto, esta primeira parte da intervenção era para manifestar não só o desagrado com este jogo do gato e do rato, como disse, mas também incentivar a entidade reguladora de comunicação social para ir atrás disto até às últimas consequências, mesmo antes da utilização do artigo 14 ser bastante dura com estas jogadas, tentativas de ofuscação. Mas se as tentativas de ofuscação funcionam relativamente àquilo que não se vê e o que está por trás dos detentores últimos dos interesses, há coisas que se veem. Vê-se, por exemplo, que o Presidente da Comissão Executiva da Global Media Group é José Paulo Fafo. José Paulo Fafo não é uma pessoa desconhecida da entidade reguladora de comunicação social de nenhum dos presentes. Aliás, tanto não é desconhecida que há 2 semanas há uma deliberação para abrir um processo administrativo por incumprimento de obrigações de reporte, mais uma vez, lá está, este mesmo Sr. José Paulo Fafo, cuja posição acionista também neste processo, ou detentora de direitos de voto, se desconhece completamente. Mas sabe-se que há um rastro relativamente pouco limpo recomendável na comunicação social e aparece aqui. Portanto, há ligação certamente entre os novos controladores da maioria do capital do Global Media Group e este senhor. Também se soube, também bizarramente, que um dos motivos dados por esta administração que eu acabei de mencionar para não pagamento de salários e do atraso de pagamentos também aos fornecedores se deveu ao facto de um denominado Banco Atlântico Europa ter vedado acesso a contas bancárias porque, e foi a explicação dada, a repercussão mediática das medidas que tinham vindo a lume tinha causado uma certa consternação, de maneira que o banco decidiu impedir acesso a contas bancárias. Eu nunca vi isto. Um banco não pode impedir acesso a contas porque acha que há demasiado polémica mediática. Portanto, era interessante perceber quem é este Banco Atlântico Europa. E sabemos que pertence ao Atlantic Financial Group, nem sei como é que lhe chamar, uma instituição com base em Angola e com um conjunto de acionistas também, que eu próprio, confesso, não consegui descobrir muito mais do que despertos. E os seus membros do Conselho de Administração passaram, de facto, no teste, chama do Banco de Portugal, do Fit and Proper, mas não enquanto, obviamente, pessoas idóneas para terem influência desta magnitude em órgãos de comunicação social em Portugal. Portanto, todos estes episódios, estes dados que eu estou aqui a dar e que nos levam certamente ainda a ficar mais preocupados com aquilo que já sabíamos, é para enquadrar as perguntas que lhe queria deixar, que
mais do que perguntas para nos esclarecer, se deviam ser respostas que nos ajudassem depois a fazer o trabalho de uma coisa que já referiu aqui, pelo menos 2 vezes, que gostava de ver alterada, que é... Tem mesmo que concluir. Desculpem, alarguei-me. Portanto, as perguntas concretas são: que reforço de competências acharia a Sra. Presidente e o Conselho Regulador que agora lidera que seriam úteis? E, portanto, a alteração do quadro legal. Que recursos, nomeadamente que tipo de natureza forense seriam necessários para fazer essas competências? E de que forma é que este Parlamento pode ajudar a que nenhuma autoridade reguladora, começada pela ERC, se possa brincar com ela como parece que estão a brincar nesta altura? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem a palavra para responder a Sra. Presidente Helena Sousa. Sr. Deputado, eu agradeço muito a leitura que faz, porque eu acho que é uma leitura muito atenta e muito cuidada de todo este processo, e também agradeço muito as suas preocupações. Eu não tenho dúvida de que a ERC precisa de algum reforço de competências em relação à lei da transparência e, eventualmente, noutras leis, ou pelo menos na articulação com outras entidades. Mas, se o Sr. Presidente me permitir, eu iria também pedir agora de novo à doutora Carla Martins o favor de explicar alguns detalhes, uma vez que a doutora Carla vem de trás, não no Conselho Regulador, mas enquanto coordenadora da unidade da transparência, onde esteve muito tempo, e possivelmente poderá dar uma resposta mais completa do que aquela que eu poderia dar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra, então, a Sra. Vogal do Conselho Regulador, doutora Carla Martins. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, relativamente à intervenção do Sr. Deputado, eu apenas gostaria de esclarecer que, se consultar o portal da transparência da ERC, que foi uma base de dados criada em cumprimento, precisamente, da Lei da Transparência, irá encontrar toda a estrutura acionista da Global Notícias Media Group corretamente reportada, em termos de participações diretas e depois das cadeias de imputação relativas às participações qualificadas. Páginas Civilizadas, direta e indiretamente, detém 50,25% da Global Notícias. José Pedro Soeiro detém 20,4% e a QNJ Global, cujos 2 beneficiários efetivos estão identificados, detém 29,35%. Depois, relativamente a páginas civilizadas, ela é detida pelo Grupo Bell em 49% e o World Opportunity Fund em 51%. A questão que estamos aqui neste momento a colocar em termos da transparência é perceber se há alguma participação qualificada dos detentores das unidades de participação deste fundo. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra, então, a Sra. Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, professora Helena Sousa. Portanto, quando o Sr. Deputado pergunta se a ERC precisaria de poderes reforçados nesta matéria, não é? Eu julgo que sim, mas, e certamente nós no Conselho Regulador até já temos conversado, digamos, sobre esta questão. Como deve imaginar, é um assunto que nos preocupa muito, mas eu considero que valeria a pena fazermos um trabalho, digamos, mais de fundo, eventualmente num contexto, digamos, que nos permitisse discutir um conjunto, digamos, de possibilidades, e não estar aqui a dizer pontualmente vamos corrigir isto ou vamos corrigir aquilo, porque se calhar mais do que corrigir um ou outro ponto da Lei da Transparência, aquilo que será necessário, a legislação da comunicação social em Portugal, no novo quadro do digital, seria digamos, uma alteração, se quisermos utilizar a palavra, um pouco mais estrutural, porque nós estamos em Portugal a funcionar ainda com leis setoriais, de imprensa, rádio e televisão, quando a realidade não é setorial,
E nós percebemos que estas novas realidades e estas novas tendências e estes caminhos que estes grupos ou que estas entidades financeiras procuram fazer, também de algum modo procuram contornar e, digamos, beneficiar de alguma falta de nitidez que o quadro legislativo tem. Estes são problemas que, na minha opinião, podem ir para além da correção pontual da lei da transparência, mas não me parece que a lei da transparência por si só possa resolver os problemas mais estruturais da comunicação. E se calhar seria um desafio que eu deixaria. Mas a revisão que estava a ser tentada era ainda numa lógica muito setorial e eu acho, se me permitem, enfim, não sei se este seria o momento mais adequado, mas não, na minha opinião, eu acho que estamos bem na hora de ir para além da tentativa de correção pontual, seja da lei da transparência, seja da lei da imprensa. Não estou a dizer que não tem utilidade, porque às vezes também há vantagens, mas a comunicação social em Portugal precisa de um grupo de pessoas, claro que não podem ser 30 ou 40, pelo menos numa fase inicial, mas um conjunto de pessoas que façam uma abordagem profunda daquilo que nós temos para garantir que estas situações novas e que vão sempre jogando com a transformação da realidade social e com o atraso da lei, não é? Portanto, e há aqui um conjunto de problemas que merece ser abordado, porque muitas vezes é necessário alguma imaginação jurídica para conseguir resolver problemas e outras vezes não é sequer possível defender o bem público com o quadro legal que temos. Portanto, este desafio eu gostaria de deixar e gostaria de dizer que a IERC está muito empenhada. Aliás, enfim, é uma equipa nova, estamos com vontade de trabalhar, estamos com vontade de colaborar, mas nós precisamos do Parlamento, não é? Portanto, o Parlamento é absolutamente chave, porque são vocês que decidem, não é? Portanto, as leis são feitas nesta casa, mas nós precisamos, julgo eu, enquanto sociedade, precisamos de uma reforma bastante profunda em articulação com outras entidades, portanto, com outras entidades reguladoras, sejam na área financeira, seja na área das comunicações, porque há a componente digital que também é abordada, por exemplo, na ANACOM. Portanto, há aqui muitos pontos de fuga, não é? E eu acho que está bem na hora de fazermos esse trabalho e, pela nossa parte, só posso mostrar todo o empenho e todo o interesse. Não sei se os meus colegas gostariam de dizer alguma coisa. Sr. Presidente, dá só mas vou pedir só para que sejam o máximo simples possível, não é? Porque nós temos aqui um compromisso, temos muita honra de ter todos os deputados e deputadas, mas temos alguns que são líderes parlamentares e que têm a reunião de conferência de líderes com o Presidente e, portanto, nós temos que terminar à hora combinada. Bem, então tem a palavra a vogal do Conselho Regulador, a doutora Carla Martins. Muito obrigada. Muito brevemente e para, no fundo, complementar o que disse agora a Sra. Presidente relativamente à questão do reforço de poderes, uma das competências, um dos poderes que a Lei da Transparência não confere à ERC é fazer uma avaliação tanto de titulares de órgãos sociais como titulares de participações. Eventualmente, um caminho que poderemos seguir será encontrar aqui uma forma de fazermos essa avaliação, por hipótese de idoneidade, para ter o acesso a órgãos de comunicação social. E também gostaria de fazer minhas as palavras da Sra. Presidente do trabalho e também que já foi suscitada por várias deputadas e senhores deputadas e deputados, é que é de facto fundamental trabalharmos mais em articulação com outras entidades reguladoras, nomeadamente o CMVM e o Banco de Portugal. Parece-nos absolutamente fundamental. Muito obrigado. Dava a palavra ao vogal Telmo Gonçalves, também do Conselho Regulador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Só para, no fundo, reiterar um pouco aquilo e sintetizar um pouco o que me parece ser, portanto, esta discussão amontante que é suscitada pelo problema da Global Media, mas que não é exclusivo, não será exclusivo da Global Media, e que tem a ver com a questão do quadro legal existente e que nos permite ou não intervir. Parece-me, daquilo que nós fomos ouvindo e com agrado, parece haver grande convergência na necessidade de revisitar as questões relacionadas com a titularidade dos meios de comunicação social. Ou seja, portanto, qual é o problema que está aqui, portanto, a montante? É quem é que pode deter e até onde é que pode ter, portanto, intervenção numa empresa que pode exercer o domínio de um órgão de comunicação social. É importante ter aqui a noção de que nós não estamos numa operação de concentração. Aqui, até este momento, de tudo o que nós sabemos, não existe aqui uma situação de concentração. A ERC não está a analisar este processo na decorrência de um processo entrado, portanto, na Autoridade da Concorrência, onde há cooperação entre as entidades, já, para dar um seu parecer prévio sobre uma operação de concentração. E é preciso, portanto, não misturar estas duas realidades, daí que nós temos este instrumento que a lei nos dá, que é a Lei da Transparência. E ainda não esgotámos, como já a Sra. Presidente, a minha colega Carla Martins demonstraram, não esgotámos a Lei da Transparência e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Nós, para perceber então, portanto, as posições qualificadas que este grupo, conhecer o melhor possível este grupo, quais são as regras que o regem, porque nós estamos também a pedir o regulamento e a política de financiamento deste grupo, porque não estamos satisfeitos com a informação que nos chegou até então. Mas ainda não esgotámos este instrumento e vamos explorá-lo até ao seu limite. Portanto, mas em termos de quadro legal, as questões que serão importantes aqui pensar e que, como já demonstrou, portanto, o Conselho, o Sr. Presidente, aqui, a colega Carla, portanto, o meu colega Pedro também corrobora desta opinião, é que, e nós estamos disponíveis para fazer, obviamente, todo esse debate e ajudar com a informação que dispomos, é a questão de haver ou não uma revisitação de uma lei da concentração e da pluralidade dos meios de comunicação social, quer dizer, portanto, que isso será uma lei mais estruturante que poderá vir a enquadrar, portanto, estas situações, se isso é oportuno ou não, portanto, se é a decisão política que terá que tomar. Depois, terá a ver também com a definição de uma política pública mais robusta para atuar no setor da comunicação social, de forma a combater um aspecto muito particular com o qual nos estamos aqui a defrontar, que é a precarização transversal que existe no setor da comunicação social e que este episódio que estamos a viver agora é sintomático disso, portanto, e poderá haver outros, esperemos que não, portanto, obviamente, mas que possam surgir. E aí, de facto, como existe noutros países, é preciso definir uma política pública assertiva de incentivos que pode jogar com vários instrumentos, desde a parte fiscal, como já foi aqui invocado, até, portanto, o apoio à criação de novos públicos. Há uma miríade de possibilidades para... Eu termino já. Depois, do ponto de vista também, outra questão muito importante e que para nós é muito cara, e a Sra. Presidente também já referiu, a minha colega Carla também, que é a questão da cooperação. De facto, a questão da cooperação. Eu peço desculpa, Dr. Telmo Gonçalves, nós não chegamos ao fim da audição. Nós ainda temos mais duas perguntas de dois grupos parlamentares, então, são os grupos mais requerentes. E por isso portanto, eu acho muito interessante e acho muito importante, mas nós ainda não chegamos ao fim da audição e, portanto, queria dar a palavra, se não se importa, queria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Doutora Paula Santos, que é um dos autores do requerimento para esta mesma audição. Sra. Doutora, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por, desde já,
agradecer este conjunto de elementos que já foram aqui partilhados. E aquilo que eles revelam é, de facto, esta circunstância de procurar se ocultar, por parte, neste caso concreto, do fundo, efetivamente, de quem é que são os titulares por parte deste fundo de investimento. Não é um elemento que não estivéssemos já à espera, porque a forma de atuação destes fundos é sempre numa lógica de sem rosto, mas que de facto é de uma enorme preocupação quando detém um conjunto de setores que são de facto muito importantes na sociedade, e estamos a falar aqui da área da comunicação social. Eu, se permite, até porque em algumas, no decorrer da audição, também foi um tema que de certa forma foi aflorado, mas há aqui uma grande preocupação que nós também temos, aliás, e nós temos colocado esta questão no plano político, que foi esta evolução, não é só no nosso país, é certo, mas que não tem trazido nada de bom. Esta evolução da concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, em que nós já temos no nosso país 5, 6 grupos, algo assim, e que de facto constitui um elemento também de preocupação, que quando nós colocamos questões da pluralidade, da independência, ficam também aqui em causa com todo este processo. Aliás, nas audições que tivemos, em vários momentos era-nos dito, o grupo já teve 1000 trabalhadores, hoje tem cerca de 500, e que tem avançado até numa lógica de ter, em vez de ter cada um dos órgãos de comunicação social a sua própria, os seus próprios meios, há já um conjunto de aspectos que estão concentrados. No quadro do grupo foi dado aqui o exemplo da fotografia, por exemplo. E isto tem naturalmente implicações em diversas dimensões, e queríamos também expressar aqui esta nossa preocupação. Sr. Presidente, serei breve. Gostaria só, nós colocámos uma questão, eu creio que ainda não foi aflorada, que se prende com aquele aspecto das revistas e da coordenação e da propriedade, como é que também tem sido a intervenção da ERC relativamente a essa matéria em concreto. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Devolvo a palavra à Sra. Presidente da ERC, Doutora Helena Sousa, para responder durante... Agora temos 2 minutos apenas. Sim, há ali uma... não sei se... Sra. Deputada Joana Mortágua. Sim, claro. Eu ia só pedir, com a autorização da deputada Paula Santos e da mesa, se eu podia juntar já aqui a minha questão final. E responderia a ERC no final. Eu, pelo menos, vou ter que sair. Tenho a reunião do... Se a doutora Paula Santos não sempre... Deputada, ainda por cima é só para reforçar... Do ponto de vista da condução dos trabalhos, está aceito. Agora precisa que... Sra. Deputada Joana Mortágua tem a palavra para... Não, era apenas para reforçar, ainda por cima não é inovadora face àquilo que a deputada Paula Santos perguntou, era apenas para perguntar sobre as marcas que transitaram do Global Notícias para as páginas de prestígio, a Evasões e a Volta ao Mundo, se isso foi comunicado à ERC ou não. Uma pergunta já foi feita anteriormente, só para reforçar, ainda não foi respondida. Muito obrigado. Então vamos concluir agora sim esta audição. Dava a palavra à Sra. Presidente. Sim. Relativamente à questão das revistas Evasões e Palavras de Prestígio, posso dizer que, de facto, estas 2 revistas estão averbadas junto da ERC, não é? Desde o dia 31 de outubro. Sra. Deputada, peço desculpa, mas eu não consegui perceber... Foi comunicado. Exato. Muito obrigada. Peço desculpa, não tinha percebido. Sim, e estão também no portal da transparência. Estão agora a dizer aos meus colegas, eu não fui verificar, mas agradeço muito o apoio. Agora sim temos algum tempo, caso se queira, ceder a palavra. Só para terminar, depois uma palavrinha aqui do doutor. Telmo Gonçalves tem a palavra. A questão
só para repegar na questão, de facto, aqui a senhora deputada estava a levantar uma questão, aqui do problema que é aquilo que já existe, ou seja, que é da concentração. Portanto, quando eu estava a dizer, nós não estamos aqui a avaliar uma operação de concentração, porque já estamos a trabalhar com um grupo que já está concentrado e não temos uma entidade que vem da área da comunicação social para se concentrar ou reforçar essa concentração. Portanto, essa concentração já existe, já tem que ser cuidada, portanto, e sempre temos que contar com ela. Depois haverá trabalho a fazer, ou nos critérios sobre a nossa capacidade de análise dos titulares, não é? Portanto, desmiuçar a informação do tipo de titulares, ou mesmo restrições a definir legalmente sobre quem é que pode participar destas entidades. É obviamente que é um cenário muito difícil de intervenção e mesmo também, a senhora deputada estava a levantar a questão dos regulamentos europeus, mesmo tanto os regulamentos europeus podem não ajudar de todo a que haja uma intervenção nesse sentido restritivo, portanto, de quem pode ter da titularidade da comunicação social. Mas pode ajudar na parte da transparência, uma maior transparência, ou maiores poderes regulatórios para o regulador conhecer melhor, portanto, estas entidades. Mas eu tinha falado era da questão da cooperação e, de facto, esta realidade, e como parece que é unânime, nós não conseguimos tomar conta desta realidade nova, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista digital, isto já não é de agora, sem haver uma cooperação interinstitucional dos reguladores. E é isso que está a ser desenvolvido também na perspectiva da União Europeia de criar mecanismos de uma maior cooperação entre reguladores setoriais. É claro que a cooperação entre reguladores setoriais não é só da responsabilidade, não precisa de estar prevista legalmente. Há países onde essa regulação vem, a iniciativa de cooperação emerge das próprias entidades reguladoras. Nós temos essa intenção também de mobilizar, para além da cooperação que está prevista a nível legal, que temos com a Autoridade da Concorrência, com a ANACOM, de promover plataformas, portanto, de cooperação com os reguladores, mas também pode estar legalmente prevista esta cooperação, ou reforço desta cooperação, e aqui talvez seja de equacionar uma cooperação mais com as entidades financeiras, que não têm sido muito invocadas para a área da comunicação social, nesta parte, mas se calhar poderá ser uma hipótese a colocar e os seus deputados e as suas deputadas pensarem sobre este assunto. E era só isto. Obrigado. Muito obrigado, doutora Telo Gonçalves. Dava a palavra então agora ao vogal do Conselho Regulador, Pedro Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Presidente. O grande escritor e poeta argentino, Jorge Luís Borges, dizia que não fales a não ser que seja para melhorar o teu silêncio. E por isso, sendo o último a falar, tenho a tarefa facilitada. Quero tão só, numa brevíssima palavra, corroborar e reiterar tudo aquilo que foi dito pela Sra. Presidente do Conselho Regulador da ERC e pelos meus ilustres colegas de Conselho. E porque estamos numa época de festas, naturalmente quero desejar ao Sr. Presidente e às senhoras e senhores deputados e respectivas famílias um Santo Natal e um Ano Novo pleno de realizações pessoais e políticas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, não sei se quer encerrar com... Eu agora posso fazer minhas as palavras do Dr. Pedro Gonçalves também. Eu julgo que nesta fase também só me cabe agradecer de novo a possibilidade que tivemos de estar aqui, de partilhar, porque nós não estamos aqui apenas numa lógica de prestar declarações, mas para nós isto é mesmo uma oportunidade ótima para refletir com os seus deputados e para partilharmos também as nossas dificuldades e por isso estamos muito gratos pela possibilidade de estarmos aqui hoje e também quero desejar a todos enfim, e às vossas famílias um Santo Natal, corra tudo do melhor modo possível e que 2024 traga esperança, força, energia e tudo aquilo de que precisamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, mas eu não acabo sem fazer aqui um comentário.
porque acho que falarei em nome de todos os grupos parlamentares, todas as deputadas. Este tema é um tema muito importante para esta Comissão e não precisa, mas será algo que é absolutamente unificador, é o pedido de que vão às últimas consequências, até ao último poder que tenham, para que este processo seja absolutamente transparente. O segundo, a questão que eu quero sublinhar, com toda a sinceridade, é que gostei muito, e acho que gostamos todos muito, desta postura da ERC, que é muito, para nós, muito importante, perceber que a Assembleia da República não é uma pedra no caminho, mas que pode ser um parceiro e que podemos ajudar mutuamente num momento muito complexo de alteração profunda. Como aqui disse, o modelo de negócio dos mídias mudou, alterou-se profundamente e nós estamos ainda um pé atrás, não um passo atrás, e é preciso, e aquilo que eu espero é que a entidade reguladora continue com este espírito e que a próxima Assembleia da República tenha esse espírito necessário para vos acompanhar neste processo de atualização legislativa, porque isso é absolutamente importante. Nós estamos a falar de comunicação social, que é um pilar constitucional da pluralidade que a Constituição garante. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela presença. Nós vamos fazer uma pausa de 1 minuto e voltaremos já à nossa agenda de trabalhos.